O nosso adversário, o diabo, ele conseguiu inverter os valores, né? Uma inversão de valores total. Então, o mundo que está no maligno, o mundo não são as coisas, os elementos. É um estado de espírito que dá um valor muito grande a coisas que não têm valor, a coisa que é vaidade, como a Bíblia diz, não, porque gasta o vosso dinheiro naquilo que não é vida, Isaías 55. Então, esses valores invertidos faz com que as pessoas gastem seu dinheiro naquilo que não gera vida e seres humanos, homens, desenvolveram algumas táticas, alguns como chama, padrões, e é aí que entra essa ideia do psique do ser humano de evoluir apenas o lado natural para tirar a glória de Cristo, né? Desenvolver mentalmente. Então, o nosso adversário conseguiu colocar isso num status de grandeza, num status de intelectualidade, num status que quem faz esses cursos, de quem participa, quem tem a marca dessa pessoa que é expert em desenvolver a mentalidade da pessoa, então eles têm aquilo como status. Então, eles não percebem que muitos de pessoas que começaram certo, que andaram com Deus, que as bênçãos que eles têm são Deus que deu para ele, para que ele pudesse honrar a Deus. Mas o que é que faz? Eles esvaziam o nome de Jesus e valoriza o nome dessas marcas que são muitas. Coach tal, eu participei, disse daquilo. Tem um tanto de evangelho aí, evangelho segundo fulano, né? Não vou falar aqui para não ofender nenhuma religião, vocês vão entender, mas eu acho que tem uns pastores escrevendo os seus próprios evangelhos. Eu espero que não seja verdade, mas estão me falando que estão treinando nos seminários a programação neurolinguística para pregar, fazendo exatamente os mesmos processos de venda. Sabe esses cursos de marketing? Funil, não sei o que lá, no final dá o pitch. Você quer Jesus? Gente, vocês acham que o Espírito Santo precisa de programação neurolinguística para convencer alguém? Esse Jesus, essa água de batismo, essa membresia é inoculada contra o verdadeiro evangelho. Aí se decepciona com Deus, que na verdade não tem nada a ver com isso. Devia ela cobrar do pastor que está milionário às suas custas. Porque Deus não tem nada a ver com isso não. E aí o que acontece? Vira uma multidão de desviados que na verdade nunca estiveram no caminho. Mentoria pode chamar de discipulado, mas discipulado devia estar embutido no salário do pastor. Eu não consigo entender isso. Pastor cobrando não é pouco não, gente. Eu não tenho nem coragem de falar aqui. Sabe quando a palavra fala assim, você nem fale, não mencione essas coisas que eles fazem. Você pode chamar de mentoria se você é um coach lá no seu escritório. Igreja não é lugar de coach. Vocês estão me compreendendo? Então, o que essas pessoas não sabem é que quando fazem parte desse corpo, que tem dois corpos, da grande meretriz e o corpo da igreja, que é o corpo de Cristo. Existem duas árvores, a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Então as pessoas não sabem que quando faz parte do lado de lá, recebe codificado na sua natureza humana, né, todas as senhas e códigos do diabo, do inimigo de Cristo, daquele que enganou lá desde o princípio, daquele que nunca se afirmou na verdade, que é uma questão de tempo, ainda que a pessoa fosse temente a Deus, deixará de ser temente a Deus. Então, ele recebe no seu corpo os DNAs da dor, do sofrimento e da morte. É só questão de tempo para se manifestar, para se revelar no corpo natural. E é uma questão de tempo para aquela pessoa, se era ativo na fé e estiver na fé. É só você olhar
a Europa, né, dizem não, que foi essa linhagem, né, do mentalismo, desses ensinamentos filosóficos, oriundo do Egito, oriundo da Grécia, oriundo lá do começo da humanidade, que na Bíblia é tido até como feitiçaria. Então, esses ensinamentos chegaram na Europa e pouco a pouco esvaziaram o nome de Cristo e matou a fé, ou eles morreram na fé. Então, hoje eles têm esses ensinamentos e, de fato, eles aplicam esses ensinamentos do mentalismo, da evolução mental, da centelha divina. Só que mesmo aqueles que alcançam alguma coisa, quando eles alcançam riqueza, eles estão vazios de tal forma que é a região do mundo que mais tem, é o maior índice de SUI, né? Você sabe o que eu quero dizer. Então, por quê? Porque qualquer conquista sem Cristo não tem sentido do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Então, e por outro lado, existe um plano divino, que não só exige você crer. Você acreditou e aí você vai treinar o seu espírito, porque é uma briga mesmo, é uma briga do sistema com Deus, é uma briga do mundo com o céu. Então, quando você chega em Cristo, você só precisa crer e mortificar esses anseios que o mundo gerou de ansiedade, sabe, de ambições. Porque quanto menos você demonstra ambição, mais você estará preparado para essas bênçãos. Porque Deus tem muito para dar. Aí eu uso como exemplo, é só você olhar a pescaria de Pedro. Não foi a força de Pedro, não foi a capacidade de Pedro. Ele passou a noite inteira pescando e não pegou nada. No dia seguinte, quando ele retornou, que Jesus disse, volta, ele voltou, jogou no mesmo lugar e pegou a quantidade enorme de peixe que ele não podia tirar. Então, isso está na Bíblia para nós entender, primeiramente para Pedro entender que não era ele, Pedro, que tinha conquistado, tinha tido resultado, mas para nós, é o legado para nós entendermos que quando nós estamos em Cristo e honramos a Cristo, todo o dinheiro do mundo é nosso, como a Bíblia diz, porque do Senhor os céus e a terra e todas as coisas que no universo há. E todas as coisas que no universo há, que é de Jesus, passa a ser nosso também. É Romanos capítulo 8, verso 17, porque se nós temos o Espírito de Deus, nós somos corredeiros da mesma bênção de Jesus. E Jesus diz, Pai, eu sei que todas as coisas são tuas, são minhas. Então nós passaremos a ter, o céu vai trabalhar para nós termos, e aí nós temos uma promessa, dentre várias promessas, a promessa que Salomão disse, porque ao pecador Deus dá trabalho, enquanto que o pecador está trabalhando, está amontoando, Deus faz ele dar para os filhos de Deus. Quando nós estamos firmes no Senhor, que somos prados pelo Senhor, que mortificamos as nossas ambições, a nossa avareza, que o Senhor, que nós alcançamos a confiança do Senhor para não fazer o que o homem rico e do Lázaro fez, porque Deus deu condição para o rico do Lázaro, para ele e para suprir a necessidade daquele pobre que estava ali, na porta dele. O rico não seria responsável pelos pobres que estavam nas outras portas. Assim como nós não somos responsáveis pelos pobres do mundo inteiro, nós somos responsáveis pelo pobre que está na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, se nós somos líderes de igreja, na nossa igreja. Então nós somos responsáveis. Então quando tem essas pessoas necessitadas, Deus manda para o administrador e para suprir a necessidade do pobre. Então essa ação, esse comportamento desbloqueia as bênçãos do Senhor. Por outro lado, quando não se faz assim, quando o fluxo não é direcionado à esterilidade. E como é que esse fluxo pode ser desbloqueado? A pessoa todo inflamado, infeccionado,
pela avareza, pelo amor ao dinheiro, pela vaidade, como foi o caso do rico. Enquanto o pobre Lázaro estava na porta dele, ele estava gastando o dinheiro dele, dinheiro que Deus tinha dado para ele, estava gastando em coisas que não tinha vaidade, tinha sentido, em vaidade, igualzinho hoje. O que aconteceu? Ele morreu, e aí quando ele morreu, o que aconteceu? Aquele que ele roubou, aquele que sofreu as consequências pela omissão dele, estava lá do outro lado, como testemunho do erro que ele cometeu. Isso está na Bíblia para nossa lição. Então, se você gostaria de saber mais sobre esse assunto, não deixe de continuar assistindo nossos vídeos. Já compartilhe nossos vídeos com seus amigos, porque nós vamos estar revelando algo maravilhoso para você nos próximos vídeos. Então é isso aí, até o próximo vídeo.